de 1 a 8. Amém? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Apanás, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências, versátil em conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe do eunuco lhes deu outros nomes, a saber, Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração de não se contaminar com a porção e o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe do eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu quero que você guarde esse versículo 8 na sua memória. Daniel, porém, propôs no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu gostaria que você desse um glória a Deus, tomasse o seu assento, porque nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, você vai sair com a sua fé renovada. No nome do Senhor Jesus, nessa manhã você vai sair decidido e saber que o maior investimento é o reino dos céus. É por causa disso que nós entendemos que quando Jesus falou que não ajuntais tesouro na terra, porque ajuntais tesouro na terra, a traça, a ferrugem come, mas procurai juntar tesouros no céu, aonde a traça, aonde a ferrugem não corrói. Nós temos que entender que esse é o maior investimento da nossa vida, porque nós fomos libertos, nós fomos comprados, mas você, nós estamos sujeitos a mortes. Nós não precisamos tirar, nós não tiramos dinheiro nenhum, mas nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Eu estou querendo dizer que nós somos livres sem nos custar nada, que o Senhor Jesus pagou esse preço por nós, para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos acesso ao reino dele de graça. E tudo que vem para nós que é de graça, às vezes nós não damos valor. Nós precisamos entender isso, que o reino do Senhor Jesus é a coisa mais valiosa que nós temos para nós cristãos irmos. É verdade. Pastor, olha a história desse rapaz Daniel. O versículo 8 do capítulo 1 diz que ele propôs no seu coração não se contaminar com as coisas do rei. Eu peço a você agora que nós precisamos a voltar um pouco na história. Por que há uma necessidade de nós voltarmos na história? A Bíblia diz que Daniel, quando ele nasceu no período do rei Josias. Ele era de linhagem nobres, ele não era um qualquer. A Bíblia diz que Israel tinha se distanciado de Deus. O que era Israel de se distanciar de Deus? Quem estudou o livro, os Pentateucos aí, sabe que nós sempre falamos que quando Deus tirou o povo, Deus deu para eles as leis civis, as leis ritualísticas e as leis morais. Deus sempre falou para aquele povo que eles iam entrar numa terra promessa do Senhor. A primeira geração, quando mandou os espias, olhou para gigantes, não entrou na terra.
O Senhor falou que ia matar todos. Então, quando Moisés leu Deuteronômio, diz para aquele povo, para aquela geração que tinha nascido no deserto: olhe o que o Senhor fez para vocês. E relatou todo o acontecimento que tinha feito, o porquê que os pais de vocês, porquê que os avós de vocês não entraram na terra. Eu estou querendo dizer que há certo momento na nossa vida há uma necessidade de nós sentarmos e fazermos e pararmos e analisarmos aquilo que o Senhor tem feito para nós. Não é ser caranguejo, porque muitos falam: cristão não pode olhar para trás. Eu não estou falando de pecado, porque o seu pecado, o dia que você aceitou o Senhor Jesus, a Bíblia diz que você é nova criatura. Ele pega o seu pecado e lança no mar do esquecimento. Mas tem hora que nós precisamos fazer uma alta reflexão, tem hora que nós precisamos sentar e ver aonde que nós estamos e aonde que nós estamos hoje. E tem uma das coisas que o Senhor falou lá, o Senhor disse para aquele povo: olha, se vocês me obedecerem, vocês serão, o reino de vocês serão sucerano. O que é isso? Vocês é que vão mandar, vocês não serão vassalos, vocês não vão ser mandados. Vocês vão ser por cabeça, vocês não vão ser por cauda. Mas olha aqui, mas se vocês não me obedecerem, sabe o que vocês vão? Vocês vão a cativos. Cativo quer dizer vocês vão ser presos. Olha, se vocês, povo, não obedecer ao Senhor, vocês vão se tornar vassalo, quer dizer, vocês vão ser servos de outros reis. Olha, vocês não vão ser mais cabeça, vocês vão ser cauda. Pastor, o que eu já aprendo com isso? Eu já aprendo com isso que nós, igrejas, nós estamos precisando tomar posse dessa bênção e saber que o Senhor Jesus nos colocou nessa terra para que nós sejamos cabeça e não por cauda. Só tem um princípio disso. Esse princípio chama-se obedecer. Você quer uma área onde o inimigo não toca em você, obedece a Deus, porque quando você obedece a Deus, você fecha todas as brechas que o inimigo tem contra você. Obedecer não pode te tocar, não tem como. Então Daniel nasceu no período do rei Josias. Ele foi junto com Jeremias, ele ouviu Jeremias profetizar. O que tem esse rei? O rei Josias foi o último rei bom que teve em Judá. A Bíblia diz que não teve mais rei bom. A Bíblia, mataram seu pai, aos 8 anos de idade ele começou a governar, ele começou o seu reinado. Ele mandou reformar a casa do Senhor. Quando ele reformou a casa do Senhor, ele achou um livro na casa do Senhor. Nem os sacerdotes, ninguém sabia o livro. Ele mandou para uma profeta, e a profeta, quando leu o livro para ele, ele entendeu que o povo estava completamente fora do propósito de Deus. Daniel viveu nessa época. Então Daniel, ele viu aquilo que o povo estava fazendo que não era do agrado de Deus. Agora ele viu quando o rei Josias colocou o povo para servir a Deus. Então ele já entendeu que a semente que foi plantada no coração dele é aquilo que o Senhor Jesus falou: saindo o semeador, plantando a semente, a palavra de Deus, mas quando ela cai lá no coração, que vem o maligno, toma, essa semente não brota. Mas quando você lança a semente, ela vem e cai na beira da estrada, tem os pedregulhos, ela não tem raiz, vem o sol e mata. Mas caindo uma semente, quando ela nasce lá no meio dos espinhos, o que é os espinhos? É quando começamos a olhar para esse mundo, as riquezas desse mundo, a glória desse mundo, ela não penetra, ela sufoca e mata. Mas quando cai na boa terra, que é o coração, sabe o que ela vai produzir? 30, 60 e 100 por um. Aleluia. Aí nós entendemos que a semente que Daniel ouviu foi a semente que saiu no bom coração, que produziu frutos e frutos 100 por um. 100 por um. Agora, a Bíblia diz que Nabucodonosor veio e sitiou Jerusalém. Aos 17 anos de idade, ele foi a cativo. 17 anos de idade.
o rei babilônico veio e cercou Jerusalém. Por que cercou Jerusalém? Jerusalém, a nação de Judá estava vivendo um período de apostasia. O que era apostasia? Não estava nem aí para Deus. Judá estava vivendo um período que os profetas eram lançados aos ventos. Profeta não tinha mais vez, homem de Deus não tinha mais vez. Homem de Deus falava e ninguém estava nem aí para o que estava acontecendo. Nem aí. A Bíblia diz que eles viviam idolatrias, adultérios. O que quer dizer isso? Eles eram separados de Deus, foram conviver com outros pessoal que tinha outros deuses. Isso é uma realidade da vida. Nós sabemos que quando se contaminam, levam tudo e conseguem. Eles tinham esquecido de Deus, eles tinham esquecido aquela promessa: olha, se vocês me esquecerem, vocês não vão ser mais cabeça, vocês vão ser cauda. Quando o rei babilônico sitiou, cercou, que a primeira vez que eles, quando cercar, não é chegar e lutar não. Cercar é quando você coloca alguém e você começa a cercar. Aurenito, por favor, fica em pé só um pouquinho. Já te cerquei mesmo há 21 anos atrás, não deixei nada, né? Cercar é isso, irmão. Estava aqui, era em volta. Comida não passava, bebida não passava, não tinha água, não tinha nada. Quando a brecha que eles queriam, o rei cercou em volta. O rei cercou. Primeiro ponto estratégico de guerra. Primeiro ponto estratégico de guerra era isso, era rodar, era cercar em volta. Ficou um ano. Você já imaginou uma nação um ano sem entrar água, sem entrar comida? Para eles sobreviverem, eles matavam os próprios filhos e comiam. Essa é a realidade que ele chegou. Mas você pode estar pensando, porque a tendência é não separar e falar assim: Deus é ruim. Não, Deus já tinha falado antes cá. Se vocês não me obedecerem, se vocês me trocarem, se vocês me tirar eu como Deus, vocês vão ser escravos. Vocês vão ser escravos. Levaram Daniel e mandaram escolher. Agora Judá passou a ser vassalo. Uma promessa de Deus para ser cabeça se tornou cauda. Uma promessa de Deus para ter reis. Agora seu rei foi a cativo, foi preso. Sabe como é que eles faziam o rei? Eles colocavam uma argola no focinho. Não, focinho é pouco, né, Jesus? No nariz. No nariz. E puxava. Quando você chegava na cidade, que o seu rei estava com aquela argola no nariz, você estava dizendo para o seu povo: eu estou com a vitória garantida. Conquistar o rei era tudo que eles queriam. Tudo que eles queriam. O rei foi a cativo. Esse rei, a última coisa que ele viu foi quando seus filhos estavam vivos. Porque acabaram de matar os seus filhos. Arrancaram-lhe os olhos. Arrancaram-lhe os olhos. Daniel viveu nessa época. Daniel viveu nessa época. Agora, ele diz: o rei mandou escolher jovens de boa aparência, culto, para que pudesse servir o rei, para que pudesse trabalhar no palácio do rei. E Daniel foi escolhido. Mas a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração de não contaminar. Por quê? O rei tinha mandado dar para eles: olha, vocês vão pegar o manjar do rei, a comida do rei, porque toda a comida do rei ela é fina, gente. A comida do rei ela é saborosa, a comida do rei ela é gostosa. A comida do rei ela é boa. Vai dar. Vinho, vocês vão dar para eles. Falou com Apanás, o chefe lá dos eunucos: vocês vão tratar deles. Mas Daniel pôs no seu coração de não contaminar com as coisas do rei.
Aqui que eu começo a falar para você. Por que ele tomou essa decisão? Olha, Babilônia, a comida deles, primeira coisa que era sacrificada a outros deuses, que não era Deus verdadeiro. Nós estudamos tudo isso em Levítico 11, eu não tenho tempo de falar tudo isso. Todos os animais. A comida dos babilônicos era uma comida feita de sangue. Olha, a Bíblia diz, Deus diz para aquele povo: come os animais, mas não coma sangue, porque sangue é vida. Sangue derrama-se na terra. Não coma sangue. Eles comiam. Eram tudo aquilo que era contra Deus. Agora vocês pensam lá. Daniel levado prisioneiro para 17 anos de idade. Esse jovem tinha tudo na vida para ser rebelde. Esse jovem, ele poderia ter parado e começar a pensar: espera aí, porque a Bíblia diz que ele era culto, porque mandou escolher. A Bíblia diz que ele era de boa aparência. Quando falou boa aparência ali, até na hora vem qual o filme que vem na cabeça da gente. Parecia talvez ter um Leonardo DiCaprio da vida, porque ele tinha boa aparência. Ele era tudo. Ele poderia ter sentado e começado a relatar os casos da vida, falar assim: eu larguei, eu estava lá no meu país, eu estava agora, eu estou em terra estrangeira, vim para servir um rei que não é o meu rei, que não é o meu povo. Agora o rei chega e começa a oferecer para ele tudo aquilo, poder, sentar, banquetes, iguarias. Mas ele diz: não vou me misturar. O vinho, bebendo o vinho do rei. Mas ele entendeu uma coisa, que quando ele sentava para comer com o rei, ele estava comendo comida que era sacrificada a outros deuses que não era Deus. Quando ele sentava na mesa para comer com esse rei, ele estava tendo um pacto com esse rei. Quando ele bebia do vinho do rei, ele estava dizendo que ele compartilhava, porque vinho faz parte, nós olharmos no texto bíblico, faz parte da alegria. Se ele compartilhasse com esse rei, ele estava dizendo: olha, rei, eu estou compartilhando com você, com todas as suas alegrias. Mas espera aí, a semente que foi plantada lá no coração dele, ele viu um rei que propôs uma nação a buscar a Deus. A Bíblia diz que Judá só buscou a Deus enquanto Josias foi vivo. O rei Josias, o dia que ele morreu, a nação virou as costas e não quis saber mais de Deus. Mas ele tomou uma decisão. O meu investimento é o reino do Senhor. O meu investimento não vai ser os manjares do rei. O meu investimento não vai ser a bebida, não vai ser a alegria do rei. O meu investimento é estar na presença de Deus. Aqui que eu quero falar para você. Vocês acham que nós estamos diferentes hoje? Vocês acham que nós estamos diferentes? Nós abrimos esse mundo. Vamos começar a pensar um pouquinho nesse mundo. Vamos começar a pensar um pouquinho nessa Babilônia da vida hoje. Que eles não estão nem aí. Violência vem crescendo. As coisas estão desenfreadas. Peguei agora essa semana uma senhora, que não sei se posso chamar de senhora, porque não sei nem o que é da vida. Pegou a Bíblia e diz o seguinte: temos que votar uma lei. Gente, eu estou falando de Brasil, porque nós estamos no período de eleição agora. Pegou a Bíblia e falou assim: eu quero falar para vocês que isso aqui não é nada. Eu quero falar para vocês que os evangélicos estão aí querendo colocar uma lei aí que não se pode ter casamento do mesmo sexo. Mas eu quero falar para vocês que
Quem está com isso, quem está colocando na Bíblia, isso a Bíblia é tempos passados, é pensamentos de homens passados, é coisas passadas, não nos encaixou, não nos colocou aqui dentro. Então, se não nos colocou aqui dentro, quer dizer que ela não faz parte do nosso ciclo de vida. Mas nós entendemos uma coisa, que quando o Senhor falou lá em Leis, homem não se deita com outro homem como se fosse mulher, porque isso é pecado. Isso é pecado. Nós estamos vendo hoje essa geração, esse mundo que está aí, alguém está virando as costas, não está nem aí. Um dia desse eu falei, eu imagino Deus lá do seu trono, quando senta essa podridão, essa fedentina no nariz de Deus. Palavra que eu tenho para você nessa manhã, que não desanime, não te cansa. Você acha que as coisas podem estar difíceis, porque muitas vezes nós somos criticados, que nós andamos com a Bíblia, porque nós carregamos rapadura debaixo do braço. Muitas vezes nós estamos na igreja, fala que nós somos bobos demais, porque o mundo aí fora oferece muitas coisas. Mas uma coisa eu quero para dizer aí fora, o que o mundo oferece aí fora, essa Babilônia oferece aí fora, nós não precisamos nos contaminarmos com ela. Nós precisamos ter opiniões fortes, nós estamos precisando tomar decisões fortes e saber que o nosso Redentor ainda vive, Ele está ao nosso lado, é Ele que peleja por nós, é Ele que vai nos sustentar. Não tem problema, não adianta de falar, eles podem falar, nós não temos que estar nem aí para essa alegria desse mundo, porque a Bíblia diz que a alegria desse mundo ela é passageira, a Bíblia diz que esse mundo vai se acabar, a Bíblia diz que quando o Senhor voltar é nós que vamos morar na glória com Ele. Então nós temos que entender que o nosso rei ele é eterno, o nosso rei ele é soberano, o nosso rei é que nasceu, o Senhor nos fez para ser cabeça. Então nós temos que entender que essa Babilônia aí fora, o que o mundo aí fora nos oferece, não é nada perante aquilo que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós não precisamos compactuar com esse mundo aí fora. Eu não sei quantas vezes as pessoas chegam, um dia me criticaram, eu não era nem pastor ainda, chegaram perto de mim e falaram: pastor, não dá para ser crente, porque crente não dança, crente não faz isso, crente não faz aquilo. Eu não entendo para que vocês querem, ser crente é chato demais. Eu falei com ele: espera aí, rapaz, quem falou com você que crente não pode dar uns pulos e umas cambalhotas? Quem falou com você? A Bíblia diz que Miriam, quando passaram lá, Miriam dançou na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando a arca do Senhor entrou em Jerusalém, Davi arrancou a roupa e saiu dançando. Você já imaginou um rei assim meio peladão dançando na presença de Deus? Mas passado uma hora mais ou menos, eu acho que nem isso, deu um pouquinho, chegou um trote lanche, parou assim, quando ele foi comer, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, falou comigo: eu não posso nem comer. Eu fiz questão, fui lá e coloquei aquela montanha, aquele arroz, aquele pedaço de carne, e falei: crente pode comer muito. Crente pode comer muito. Eu falei: mas por que você não pode? Eu tomei acho que meus fígados, e bateu para lá e bateu para cá. Eu falei: Jeová, embasina ele mesmo, destrói esse fígado, porque você vai ver como é que crente pode comer. Eles acham que estão melhores do que nós, mas não estão. Não estão. E assim foi com Daniel. E assim foi com Daniel. E a Bíblia diz que ele achou graça. Ele pediu, o chefe lá, o Apanás, virou para Deus e falou: mas como se eu não tivesse manjar? Se vocês ficarem com as feições, se vocês ficarem pior do que os que estão, porque foi junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês ficarem pior, como vai ser? A minha cabeça vai rolar. Nos dá 10 dias. Nos dá 10 dias. Trata nós com comida diferente. Legumes, pão, água. Trata com nós com comida diferente. E faz esse teste em 10 dias. A Bíblia diz que no final de 10 dias, a aparência dele estava melhor do que a dos outros. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. E eu quero dizer para você que todo mundo pode achar que você está enfraquecido, que você é um fraco, que você está morrendo, que você está nada. A aparência sua com o Senhor Jesus
é melhor do que a aparência do que estão aí fora. Aleluia. Glória a Deus. Quando a pessoa chega a lançar para você palavra de autodestruição, palavra dizendo para você quem é você, que você não é nada, que você é tudo. Eu gosto de falar isso, porque olha no espelho e diz: eu sou a imagem do Senhor Jesus, eu sou a coisa, como diz o Jason, mais bonita, porque foi Deus que me fez. Cheguei perto do Jason: por que você é bonito assim? Ele falou assim: foi Deus que me fez, velho. Então, eu não inventei. É Jesus, né? É o nome de Jesus. Jason, por que você é bonito? Jesus que me fez. É mesmo. É mesmo, foi Jesus que nos fez. Agora esse jovem tomou uma decisão. A decisão dele era de estar na presença de Deus. Na presença de Deus. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Seu período que ele viveu, ele passou por vários reis. Ele passou pelo período babilônico, ele passou pelo período medos e persas, que foi Belsazar, Dário. Ele passou os tempos. A Bíblia diz que o Senhor deu ele conhecimento em decifrar sonhos. A Bíblia diz que ele foi em sabedoria. Alguns teólogos dizem que Daniel foi o homem mais sábio. Aí você pode estar pensando em Salomão. E Salomão, porque Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio da face da terra. Nós sabemos da passagem daquelas duas mulheres que quando uma deitou, as duas tiveram um filho. E um filho de uma morreu e foram perante Salomão. Salomão diz: ok, rei, eu estava dormindo e o filho dessa morreu, e então ela foi e colocou o filho dela perto de mim e me deu o dela. A outra virava: não, rei, esse é o meu, o dela que é o morto. Salomão falou: espera aí, me traz a espada, me traz um menino, vou partir ao meio da metade para cada uma. Uma gritou: parta mesmo, mas a outra diz: não, rei, deixe com ela para que eu veja o meu filho crescer. Ele foi: entrega esse filho para essa, porque ela é mãe verdadeira. Sabe o que ele estava falando? A Bíblia diz que não teve conhecimento igual ao rei Salomão. Mas sabe o que foi? Sabe o que foi? O rei Salomão teve inteligência de homens. Mas Daniel, na parte espiritual, foi o homem mais inteligente que Deus teve. Porque ele teve visões do alto do céu. Ele teve visões vindas de Deus. Esse rei babilônico, ele acabou. Esse rei babilônico, ele encerrou. Depois ele introduziu a estátua que teve as cabeças, os pés de barro, bronze. Ele falou: todos os reis vão acabar, mas só vem um que vai permanecer. Quando apareceu uma escrita na parede, Belsazar, ele diz: Mene, Mene, Tekel, Parsim, contado foi os seus dias, pesado foi na balança e contado foi os seus dias. Ele estava querendo dizer: o seu reino também vai acabar, mas tem um reino que vai subsistir para sempre. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse reino vai subsistir para sempre. E ele encerrou dizendo o seguinte: e tu, porém, vai até o fim. E tu, porém, lá no capítulo 12, e tu, porém, vai até o fim. E tu repousarás e levantarás para receber a sua herança. Ele começou o capítulo 1 sendo preso, escravo, mas ele encerrou o capítulo 12 dizendo: mas tu, porém, vai até o fim, repousarás, mas levantarás para receber a tua herança. Ele estava dizendo para nós: tomar a decisão do lado de Cristo é a melhor coisa. Tomar a decisão do lado de Deus é a melhor coisa. Porque esse mundo vai passar, esses reinos vão passar,
pessoas vão passar, mas nós que chegaremos até o fim, nós vamos repousar. Eu estava dizendo o seguinte: nós vamos morrer, parece que vamos acabar, mas nós vamos levantar para receber do Senhor a nossa herança, que é a glória prometida de Deus. Aleluia! Qual é a decisão que você tem tomado na vida? Qual o caminho que você tem tomado? Quem sabe você anda nessa highway de 60 quilômetros sem saída da sua vida. Essa, pelo menos no Canadá, ainda vai ter um ponto aqui, um ponto de final. Mas quantas highways, quanta estrada da vida que nós não tomamos as decisões, e no meio do caminho o Senhor nos chama e nós não temos mais esse acesso. Quantas pessoas que começam a caminhada cristã, chegam no meio do caminho, não tem essa firmeza, começa a olhar nas circunstâncias. A palavra que eu tenho para você nessa manhã: não faça isso. Não faça isso. Não é conselho, pastor, é a palavra de Deus que está dizendo, é o manual, como diz a nossa irmã, é o nosso guia. É ela que nos dá poder e força disso. Eu aprendi que esse jovem poderia ter feito tudo, ter bancado e falar assim: espera aí, aos 17 anos estou aqui. Mas ele entendeu que era a melhor coisa ele estar na mão do Senhor. Melhor coisa não é se contaminar. Melhor coisa não é olhar para os manjares que estão oferecendo. A melhor coisa na vida do crente, a melhor coisa na vida do cristão, é entender que o nosso Senhor Jesus Cristo é o pão que desceu do céu para nos alimentar. Aleluia! Eu gostaria que você ficasse de pé nessa manhã. Quantas pessoas largaram Deus porque receberam críticas? E nós não estamos diferentes hoje, nós estamos profeta aos ventos. Quantas pessoas são usadas por Deus para falar, e muitas vezes nós viramos as costas. Somos criticados hoje, somos zombados. Quantas vezes nós pegamos os nossos talentos, vem pessoas que falam porque não matarás, muitas vezes a pessoa acha que é só pegar uma arma, não, muitas vezes por palavras, a pessoa vem e nos mata e às vezes nós desistimos, não olhamos. Quantas vezes a gente olha para a situação e fala: espera aí, eu acho que eu estou no cativo, eu estou preso, é melhor eu sentar na mesa dessa Babilônia, desse rei, e vou comer o que esse mundo está me oferecendo, porque no seu dia da manhã mesmo, tem pessoas que ainda vêm e falam assim: eu não sei como vai ser amanhã, quero aproveitar é hoje, do bom e do melhor. Mas nós esquecemos de uma coisa, que o vinho que representa alegria, muitas vezes ela soa na taça, se está lá em Provérbios, parece alegria, mas o seu final são amargos. O sábio, ele aprende com o erro dele e com os erros dos outros. Mas o tolo, ele continua sempre na mesmice. Provérbios, ele nos ensina isso, Salomão nos ensina isso. Agora Daniel colocou e propôs no seu coração. O coração é o centro da atividade humana. Todo mundo achamos que é o cérebro, que é o centro da atividade humana. Não, é o coração. Porque o coração é que sai palavras de vida e de morte. A Bíblia diz que nós falamos que o nosso coração está cheio. A mente é o lugar onde você toma a decisão. Para isso nós oramos já e repreendemos toda a área do inimigo, Senhor, que a mente cativa só vem, toda mente cativa ao inferno, que ela venha ser liberta, porque a mente é onde você toma o poder da sua decisão. Mas é no seu coração que está toda a ciência. É no coração seu. O que você tem proposto no seu coração? O que você tem colocado no seu coração? Eu gostaria que o grupo de louvor cantasse. Gostaria que o grupo de louvor, e você começasse a pensar nessa manhã. Talvez você tenha visto as mãos do Senhor
Aquele jovem Daniel, ele viu o que o rei fez, ele viu uma nação que tinha esquecido de Deus, ele só viu quando Josias fez a reforma, Josias restaurou o templo, Josias restaurou a paz, porque era a ordem do Senhor. Mas Josias morreu, e o povo continuou na mesmice, agora ele ficou, agora o Judá foi a cativo. Ele viu reis, o rei sendo com os olhos furados, ele viu Jeremias chorando, lamentando por Jerusalém. Mas ele diz: tu porém vais ter o fim. Tu repousarás, mas levantarás para receber a tua herança. Ele passou os tempos, os seus 60, 70 anos. Os reis passaram, mas a promessa na vida dele ficou esses anos todos, porque ele encerrou no final do tempo, lá no capítulo 9, 10. Ele orou ao Senhor e o anjo havia trazendo a bênção, e o anjo contendeu, o inimigo quis cercar a bênção, o anjo então voltou, e o anjo Gabriel veio e lutou com a bênção dele. O grupo de louvor vai estar cantando em você nessa manhã. É você que vai tomar a sua decisão. Nós estamos cercados de decisão. Cercado. Todo dia parece que não, mas você toma decisão na sua vida, todo instante da sua vida, todo instante. Todo instante. Todo instante. Qual é a decisão que você quer tomar nessa manhã? Tem ficado
os outros falaram que não era para você fazer. Não mate o ministério que Deus colocou na sua vida por causa dos outros. É você concordar com a comida e os manjares que eles têm. Faça diferença nessa terra. Faça diferença nessa terra. Deus colocou você para você ser um cabeça. Deus colocou para você ser cauda para ninguém te pisar. E Deus restaurou a nação. Deus restaurou Judá novamente. Judá foi cativo em 1537. Eles foram cativo.